Então você se dedicou bastante, colocou trabalho, colocou esforço, gastou tempo para criar o seu livro e publicar na internet com a esperança de ter bastante vendas e começar a rentabilizar todo esse trabalho que você teve, mas as vendas não aconteceram. Ou se aconteceram, foram pouquíssimas. E agora, o que você faz? E antes disso, afinal, qual que é o problema? Por que o seu livro não está vendendo? Hoje você vai entender de uma vez por todas qual que é esse problema que está bloqueando o seu livro e todo o potencial que ele tem de vender e vai ter muito mais clareza para tomar as próximas decisões. Eu vou explicar tudo isso nesse vídeo. Então já dá aquela curtida, segue para não perder nenhuma dica e fica até o final, porque é claro, eu vou passar algumas informações especiais. A primeira coisa que você precisa entender quando você está pensando na venda dos seus livros são dois conceitos fundamentais que sem eles não existe venda. E quais são esses conceitos? Primeiro, tráfego e segundo, oferta. O tráfego significa pessoas entrando em contato com o seu produto, no caso, o seu livro, e a oferta é tanto o produto quanto o que você comunica desse produto. Então, se a sua comunicação está atraente, se você sabe vender os seus benefícios, isso tudo entra dentro da oferta. Então, de uma forma bem simplificada, você sempre pode ter isso na sua mente. Tráfego, pessoas entrando em contato, visitando a página do seu livro, e oferta, o seu livro e o que você fala sobre o seu livro. Beleza? Se a gente trouxer para o mundo físico, que fica mais fácil até de visualizar, isso seria a mesma coisa que um shopping center, né? Que tem a circulação das pessoas visitando as lojas todos os dias, passando na frente das lojas, isso seria o tráfego. E a oferta seria as lojas em si, as vitrines expondo os produtos e tudo mais. Só que no mundo físico é muito mais fácil você visualizar, você está enxergando as pessoas circulando pelo shopping, você sabe que um shopping é movimentado, você sabe que um outro shopping não é movimentado. Do mesmo jeito você saberia, se você fosse abrir um negócio local, que determinado ponto perto da sua rua, ele é muito bom, ele é muito visitado, passa muito carro lá, passa muita gente, e você saberia que um outro ponto não é tão bom. Mas no mundo digital, isso é mais dinâmico e mais difícil de visualizar. Mas a gente vai se aprofundar mais no assunto. Então, voltando ao que eu tinha falado sobre os dois pontos que precisam existir para ter uma venda, tráfego e oferta, quais desses você acredita que é o principal problema para que as pessoas não vendam seus livros? Todos os dias eu analiso muitos casos e eu vejo problemas, na verdade, nos dois pontos, né? Então, se a pessoa mostra para mim uma estrutura e um trabalho que ela fez, quando eu vou me aprofundar nessa estrutura, eu vejo que ela não tem tráfego chegando no livro e também ela tem problemas na parte de oferta, de como ela está comunicando o livro, o título, a capa e tudo mais. Mas se eu fosse escolher um principal problema, eu diria que é o tráfego. Porque se não tem tráfego, as pessoas nem estão tendo contato com esse livro. E essa é a grande verdade. Então, se eu fosse apontar o principal problema do seu livro e do livro de muitas pessoas não terem vendas, eu diria que é o tráfego. Mas então, como eu resolvo isso? Como eu faço que as pessoas tenham contato com o meu livro e a partir disso as vendas comecem a acontecer? Você pode fazer isso de duas formas, e você já deve ter ouvido aí bastante na internet, que seria o tráfego orgânico e o tráfego pago. Mas o que eu vou falar agora sobre cada um deles é provável que você não ouviu em nenhum outro vídeo. Primeiro, vamos falar sobre o tráfego pago. O tráfego pago ele é excelente, você consegue uma grande escala. Você cria anúncios, coloca para rodar na Meta, na rede da dancinha, no YouTube. E com isso você consegue alcançar muitas pessoas e consegue um giro, um retorno, uma previsão em cima das suas vendas. Mas existe um grande problema no tráfego pago, e principalmente para autores, para escritores ou para as pessoas que estão fazendo o seu primeiro livro, começando nesse universo, é a falta de LTV. E o que é LTV? LTV é a sigla para Lifetime Value, que de uma forma simples significa o quanto você consegue ganhar com cada cliente. Então vamos usar o e-commerce como exemplo. Então vamos supor que você fez uma campanha de tráfego pago e nessa campanha você investiu lá num dia R$ 70 e você vendeu uma camiseta de R$ 70. Aparentemente você está empatado no 0 a 0. Mas nos próximos dias a pessoa começa a receber seus e-mails, né? E suas mensagens de WhatsApp, você começa a vender outros produtos para essa pessoa. Então, no fim das contas, esse custo por venda, por aquisição de cliente foi R$ 70, mas valeu muito a pena para você, porque no fim das contas você lucrou vendendo a camiseta, os shorts, a bermuda, a calça.
e todo esse conjunto de produtos que você pode oferecer para ela. E isso pode acontecer também no mundo dos livros, dos e-books, quando o autor, ou a pessoa, a autoridade, o especialista, ele tem um curso para vender por trás, ele tem palestras. Então, o livro ali é só o primeiro produto, o produto de entrada, dentro da esteira dele, de diversos produtos. Então, essa pessoa está investindo em anúncio e está conseguindo investir em anúncio e lucrar, não por causa do livro em si, mas porque o livro é a entrada para todo o resto do portfólio dele. Então, nesses dois casos, o dono de um e-commerce ou o autor, o especialista que tem um livro, um e-book de entrada e outros produtos, nesses dois casos existe um LTV. Então, o custo por aquisição, que é o CPA que a gente fala no tráfego, ele pode ser maior até do que para um autor, um escritor que está lançando apenas um livro. E esse autor, escritor que está tentando fazer o tráfego pago para um livro apenas, ele vai ter muito problema e dor de cabeça para conseguir fazer com que suas campanhas sejam lucrativas. A página de vendas vai ter que estar incrível, os pixels vão ter que estar super bem configurados, os anúncios vão ter que ser muito impactantes. Isso tudo para você ter ainda uma margem de lucro baixa se comparado ao autor especialista que está vendendo no final um curso, ou a pessoa que tem um e-commerce, ou qualquer outro tipo de negócio que tem recorrência e que o empreendedor, empresário consegue ganhar muito mais com cada cliente. Então, para resumir, o autor ou a pessoa que está escrevendo um livro, para ela se aventurar no tráfego pago, só vai funcionar se ela tiver muitos livros para vender. Se ela tiver uma coleção, ou muitas coleções. Por quê? Porque ela vai investir um dinheiro para vender esse primeiro livro, e aí essa pessoa que comprou esse primeiro livro vai querer comprar os próximos. E aí o investimento vai se justificar e ela vai conseguir um grande retorno em cima daquele investimento, ela vai voltar a investir e vai conseguir fazer a escala. Se a pessoa não tem muitos livros, muitas coleções, como é o caso da maioria das pessoas, ela não vai conseguir fazer o tráfego pago bem feito nos livros. Então, o tráfego pago é excelente, mas pode não ser o seu momento. Se você tem dinheiro disponível para conseguir investir, porque no começo você vai perder dinheiro até conseguir informações e dados das plataformas, e se você tem LTV, se você tem mais produtos para vender para essa mesma pessoa, então o tráfego pago pode ser uma excelente ferramenta para você conseguir jogar esse tráfego e fazer as pessoas terem contato com o seu livro. Se você não tem isso, a melhor estratégia para você é ir para o orgânico. Para fazer o tráfego orgânico, você tem dois caminhos. Ou você vai para as redes sociais, e nas redes sociais você vai precisar de uma estratégia que tenha muita frequência, ou seja, você vai precisar criar muito conteúdo, provavelmente todos os dias. Então, se você tem dinheiro e tem outros produtos para vender, tráfego pago pode ser uma excelente opção. Se você não tem dinheiro e não tem outros produtos e você tem muito tempo, pode ser que as redes sociais seja para você. E se você também tem, além de ter tempo, tem esse saco para ficar criando conteúdo todos os dias, ou tem esse perfil. E aí as redes sociais podem ser uma excelente opção, porque a longo prazo você vai começar a ganhar tração e levar bastante pessoas para o seu livro. Se você não tem também tempo, a única opção que você tem é fazer um bom trabalho na Amazon. E tem que ser na Amazon. Eu vou explicar por quê. Eu aprendi durante a minha trajetória que quando se trata de tráfego, não adianta inventar. E o que eu quero dizer com isso? Onde as pessoas estão, no fim das contas? Você consegue ver isso. Tipo, as pessoas estão nas redes sociais, elas estão fazendo pesquisas no Google, elas estão nas inteligências artificiais, elas estão pesquisando no YouTube, elas estão vendo o que as outras pessoas estão fazendo lá no Instagram, no TikTok, ou elas estão comprando. E aí, no caso dos livros, elas vão para a Amazon. Elas não vão em outras plataformas. O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma fonte de tráfego, se por exemplo você faz tráfego pago, você pode colocar o seu livro em qualquer plataforma. Você pode colocar o seu livro na Hotmart, na Eduz, na Monetize. Você pode colocar seu livro na Wiclap, no Clube de Autores e tantas outras plataformas novas que surgem todos os dias, porque você tem a fonte de tráfego, você está conseguindo levar pessoas para o seu livro de uma outra forma, né? Fazendo anúncios, né? As pessoas estão nas redes sociais, como eu disse. Você capta as pessoas das redes sociais e joga as pessoas para o seu livro, através dos anúncios. Se você não está fazendo anúncios, todas essas plataformas não vão funcionar.
Por quê? Porque é só você pensar que não é onde as pessoas estão ou onde as pessoas vão quando elas querem um livro. Entende? Você não vai ver nenhum leitor dizendo: Nossa, eu vou visitar a Hotmart porque eu quero comprar um livro. Nossa, eu vou entrar no clube de autores ou na Wiclap porque eu quero um livro. As pessoas nem conhecem essas plataformas, elas nem sabem do que se trata. Isso é uma informação que fica pra gente que é autor, escritor, empreendedor, que conhece todas essas plataformas. Elas podem até conhecer, mas elas não vão nessas plataformas para comprar. Elas compram nessas plataformas porque alguém está jogando um tráfego para elas comprarem. Então, por exemplo, eu coloco o meu curso na Hotmart porque é uma excelente plataforma, mas eu coloco as pessoas em contato com o meu curso por meio do tráfego pago. Já para os livros, no tráfego orgânico não tem outra plataforma. É a Amazon. Mas você pode me dizer: Poxa, Hugo, mas eu coloquei o meu livro lá na Amazon e ele não está vendendo. E você tem razão. A Amazon é a maior loja de livros do mundo, mas só colocar o seu livro não garante que você vai vender. Mas, diferente de outras plataformas ou de todas as outras plataformas, se você fizer um bom trabalho lá, você vai ter vendas e de forma orgânica e você vai conseguir vender todos os dias. Mas para isso, você precisa de um conjunto de estratégias. E esse conjunto de estratégias vai impulsionar o seu livro para que ele conquiste uma posição de destaque, para que ele seja mostrado em palavras relevantes e muito buscadas lá na Amazon. E a sua oferta, a qualidade da sua oferta, da sua capa, do seu título, o que você coloca nas primeiras páginas, todo esse conjunto que compõe sua oferta vai garantir que você permaneça lá. Porque depois que você impulsionar e colocar o seu livro em destaque, se ele não estiver vendendo, você começa a perder posição e volta a sua vitrine para o lugar em que ninguém está vendo. Então é um sistema, é um conjunto de elementos que precisa funcionar ao mesmo tempo. E se esses elementos estiverem funcionando, você consegue vender livros todos os dias. E se você quer aprender a criar o seu livro, inclusive usando a ajuda de inteligência artificial, publicar na Amazon do Brasil e exportar para fora também, e principalmente colocar o seu livro em todas essas lojas em uma posição de destaque para que ele possa vender todos os dias, eu vou deixar o link do meu curso aqui embaixo na descrição, beleza? Mas agora eu quero saber a sua opinião. Qual você acredita ser o problema de você não estar vendendo? É tráfego? É oferta? E qual a sua estratégia de tráfego? Como que você leva tráfego para o seu livro? Você leva de forma orgânica? Você faz tráfego pago? Você ainda nem tinha pensado sobre o assunto? Comenta aí que eu quero saber o que você acha. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e se inscrever no canal para não perder os próximos. Um grande abraço e até mais!